Oi, pessoal, eu sou a Regina, aqui do canal Regina Meu Cantinho, e hoje eu vim mostrar para vocês como eu faço o replantio das minhas mudas de rosa do deserto. E usando, claro, aquele substrato todo especial, né, que eu já tenho falado muito aqui no canal, e hoje também vamos ter uma dica de um substrato poderoso com um componente a mais que eu vou estar colocando hoje para fazer o replantio dessas mudas. Então, se você ama cuidar das suas plantas, fica comigo até o final, porque hoje tem uma dica incrível e super nova no nosso substrato. Então, pessoal, chegou a hora de trocar algumas plantas, algumas mudas aqui de vasinho, trocar o substrato ou agregar mais um pouco de componentes nele, né? Então, assim, algumas já estão na hora mesmo que as raízes já estão chegando ao fundo, né? Outras é só porque o substrato já está muito lavado e chegou a hora já de fazer a troca, né? Ou adicionar mais para a gente estar mantendo, né, o vigor ali da plantinha, né? O substrato tem que estar bom. Depois de muita chuva, geralmente acontece de o substrato perder, né, um pouco dos nutrientes. Então, aqui a gente, ó, eu tô adicionando um pouco mais de casca de arroz curtida e também, pessoal, um novo componente que eu deixei curtindo durante uns 40 dias, tomando chuva, ficando, né, aí curtindo. E a minha casca de arroz, né, que não pode faltar, e ao lado está a serragem. Só que a serragem, gente, eu uso menos, uso mais, né, aqui, ó, a palha de arroz, né, para estar misturando. E, gente, hoje eu vou estar colocando nada mais, nada menos no meu substrato do que esterco de gado. Esterco de gado, gente, que eu deixei curtindo muito tempo molhando, e quando o tempo tava para chover, já deixava ali na chuva para lavar bem, né? Para não ter perigo de e dar problema na planta, né? Porque veio do sítio, né? Pode ter xixi, né? Misturado, então não é isso que a gente quer. Então, aqui, gente, ó, estou colocando, ó, essa vasilha aqui com esterco de gado misturado ao meu substrato com palha de arroz, né? Curtida. E vou estar fazendo replantio de todas as minhas mudas, né? Com esse novo componente misturado aqui ao substrato. Olha só, gente, como que tá, né? Esse enraizamento, né? Nesse que eu coloquei foi muito mais palha de arroz curtido do que substrato. Aí chega um tempo, você tem que estar fazendo a troca, né? Para dar novos nutrientes para a planta, porque esse daí já está muito lavado. Então, é isso que a gente vai estar fazendo aqui hoje. Essa plantinha, aquela plantinha que eu tinha cortado, né? A raiz apodreceu e ela ficou só um toquinho. Olha só esse enraizamento. Tem uns 4, 5 meses, né? Que ela tá plantada nesse vasinho. E o enraizamento dela, ó, está perfeito, gente. A palha de arroz curtida, gente, para enraizamento é ótimo. Mas, assim, chega um tempo a gente tem que fazer a troca, né? Para ter novos nutrientes, porque conforme a gente vai fazendo a rega, vai ficando também na chuva, né? Vai lavando. Então, a gente que tem as rosas, sabemos que tem que estar sempre, né? Fazendo troca de substrato, né? Troca de vaso, às vezes o vaso deteriora com o tempo, né? Já vai, ou fica pequeno e vamos fazer a troca regular, né, pessoal? E esse componente que eu estou colocando hoje, que é o esterco de gado, é a primeira vez que eu vou estar usando, tá? Em todas as minhas plantas. Já fiz o teste em algumas, né? Deu super certo. Deixei ali separada, deu super certo. E agora a gente vai colocar em todas, né, gente? Porque primeiro a gente faz o teste para saber se vai ser bom mesmo, né? Então, pessoal, eu precisava fazer essa mistura, né? Que eu estava aguardando há um tempo já, que era o esterco de gado com a casca de arroz curtida, né? Então, assim, deixei curtir,
né, o esterco de gado, e eu já tinha minha casca de arroz curtida, né, que eu faço de bastante, né, e eu fiz o esterco de gado também bastante. Então, depois de tudo isso curtido, vai virar o substrato para todas as minhas plantas. Eu comecei aqui hoje a troca pelas rosas do deserto, né, algumas mudas, e vou fazer a troca de todas as minhas plantas durante o decorrer desses dias. Pois é, gente, a casca de arroz, ela permite, né, que não fique, que a água escoe com mais facilidade, né, e que não, né, fique encharcado o nosso substrato. E também, gente, estimula o enraizamento, desenvolvimento, sabe, das plantas muito rápido, deixa o solo aerado e evita o compactamento, né, com o tempo. Isso garante que as raízes tenham um espaço suficiente para crescer melhor. E também, gente, nessas regiões muito quentes, como aqui aonde eu moro, é muito quente, ela ajuda a reduzir a temperatura, né, do substrato. Então, para a rosa do deserto é uma maravilha, né? Porque quando tá calor, se ficar muito úmido e quente, né, tem mais possibilidade de a gente perder a planta. E ela aqui para mim, na minha região aqui do Mato Grosso do Sul, que é quente, nós estamos naqueles meses bem quentes, né? Então, aqui tá sendo ótimo para mim tá usando a casca de arroz. Gente, quanto aos benefícios do esterco de gado curtido, olha, ele fornece os nutrientes essenciais, né, como nitrogênio, fósforo, potássio, ajudando no crescimento saudável da planta, né, incentivando a produção de folhas e flores, melhora na retenção dos nutrientes, né, do solo, mantendo-se mais leve, é essencial para as raízes também da rosa do deserto, né? Esterco curtido, gente, estimula a atividade de micro-organismos benéficos que ajudam a decompor a matéria orgânica e tornam os nutrientes mais disponíveis para a planta. Promove o crescimento vigoroso, formação de flores mais robustas e frequentes. Sustentabilidade, né, gente? É uma alternativa natural e sustentável dos fertilizantes, né? Contribuindo, né, para um cultivo mais ecológico e econômico, né, pessoal? Hoje eu estou fazendo aqui com vocês os benefícios combinados. Estou combinando esterco de gado com casca de arroz curtida e pretendo criar um substrato balanceado, ideal para o meu cultivo das rosas, né, pessoal? Por isso, a mistura deve ser de 10 a 20% do esterco, né, de gado, para estar fazendo a mistura para o nosso substrato. Gente, sobre os benefícios da serragem de madeira curtida, eu nunca coloco ela pura, porque para mim aqui na minha região, eu não sei aqui, na região de vocês, pura para plantar aqui para mim não dá, porque compacta, né? Retém a umidade e a rosa do deserto não dá. Então eu misturo uma pequena quantidade, né? Até porque ela tem também os benefícios, nutrientes, né? E também melhora a estrutura, né, do substrato. Mas o meu carro forte aqui nas minhas rosas do deserto, a maior parte do substrato é a casca de arroz, porque esse teste já foi comprovado que dá muito certo. Eu coloco a serragem de madeira em pequena quantidade e a maior quantidade de casca de arroz curtida, carbonizada e também o carvão, gente. O carvão moído, olha, eu sempre tô colocando no substrato, tá? Bem moído, né? Não deixo pedaços muito grandes, né? Para não estar ferindo as raízes, né? Que fica dentro do substrato, mas a serragem de madeira em pequena quantidade. Aqui no canal eu já tenho, né, como curtir a serragem, como curtir a casca de arroz, né, e como fazer a casca de arroz carbonizada também, né. E, gente, o processo de curtimento das cascas e também do esterco de gado é deixar, gente, molhar sempre, deixar na chuva,
deixar o máximo quando vocês verem que molhou bastante, que escorreu bastante, sabe? Lavar mesmo, tá? Para depois utilizar, para não ter problema com as plantas. Curte bem, sabe? Mas tem que estar. Se não houver chuva, tem que estar molhando, sabe? É um processo demorado? É demorado, mas vale muito a pena, viu? Já os benefícios do carvão moído, gente, é muito importante. Melhora a drenagem, a aeração, controla a umidade, neutraliza as toxinas, ação antifúngica e bacteriana, liberação gradual de nutrientes. É maravilhoso, gente. Para triturar, gente, é muito fácil. Usa um martelo, sabe, ou um pilão. Eu geralmente coloco dentro de uma sacola, várias sacolinhas e bato com o martelo, sabe? Para ficar bem moidinho, passo na peneira, tiro os maiorzinhos, vou bater de novo. É muito simples, gente. Bate e adiciona no substrato, né? Só não pode usar carvão de churrasqueira, né? Fez o churrasco, aquele carvão lá não serve para estar moendo para colocar nas plantas, né? Use um carvão que não foi utilizado, né, para churrasco. Eu já pego ali do saco quando eu já tiro o meu carvão sem uso para estar usando. Ou eu pego madeira, né? Madeira mesmo que eu tenha e coloco lá para queimar na churrasqueira para poder tá fazendo, mas sem assar nada em cima, né? Sem pingar gordura, sal, essas coisas. Então, gente, o carvão é essencial também para as rosas do deserto ficar maravilhosas de lindas. Vou estar aproveitando para responder aqui umas perguntas que eu tenho recebido, né, durante o tempo aqui de canal. Então, a Maria Cissa perguntou: qual é o melhor substrato para rosas do deserto? Maria, o melhor substrato para rosa do deserto é aquele que deve ser bem drenante, né? Bem leve, né? E que não retém a umidade para a planta, né? Por isso eu utilizo casca de arroz curtida, carbonizada, carvão, né? E agora também esterco de gado. Posso usar terra comum para plantar minha rosa do deserto? Não, não é recomendado usar terra comum, pois ela compacta, retém muita água e pode causar o apodrecimento das raízes. Sempre misture os materiais bem drenantes. A casca de arroz curtida realmente ajuda no crescimento das raízes? Sim, a casca de arroz curtida é leve, rica em nutrientes e promove um excelente enraizamento. Além disso, melhora a aeração do substrato e ajuda na retenção e equilibrada de umidade. Qual a proporção ideal de cada componente do substrato para rosas do deserto? Aqui, gente, eu faço dessa forma que vocês sempre vê eu fazer, tá? Com essa proporção que eu olho e mexo ele e vejo que tá bem, né, drenante, que vai ficar bem drenante com casca de arroz curtida. Mas, né, eu sempre estou misturando o substrato que eu retiro também das plantas, né, e colocando um novo junto, né, para tá ficando assim, dessa forma, né? Mas não tem aquela coisa de tudo medidinho, não. Eu vou assim no olho mesmo e sempre dá certo, tá? O que acontece se o substrato da rosa do deserto não for bem drenado? Um substrato, gente, mal drenado acumula excesso de água, resultando em apodrecimento das raízes, crescimento lento e maior risco de doenças fúngicas, tá? O carvão moído é essencial no substrato para a rosa do deserto? Sim, o carvão moído é altamente recomendado. Ele melhora a drenagem, controla a acidez do solo e ajuda a evitar fungos e bactérias no substrato, tá? Como utilizar esterco de gado curtido no substrato sem prejudicar sua planta? Gente, use apenas esterco de gado curtido por pelo menos 40 dias ou mais.
para evitar o excesso de amônia ou patógenos, né? Misture de 10 a 20% do volume total do substrato para fazer a mistura. Posso reutilizar o substrato antigo que eu retirei da rosa do deserto? Sim, claro, eu sempre faço isso aqui, né? Eu só misturo novamente, colocando novo substrato junto, né? Para estar renovando os componentes, né? Para poder estar reutilizando. Qual é o tempo de vida útil do substrato para a rosa do deserto? Gente, não existe aquela regra, né? A gente vai percebendo a planta para ver se está na hora, né, de estar trocando. Eu já vi pessoas que não trocam, sabe? E tem uma rosa bonita, já vi outras que trocam sempre, às vezes nem tanto fica bonita. Então, assim, a gente percebe a nossa rosa quando o substrato tá bom e quando ele não está tão bom, ou quando são muitas plantas, a gente já faz aquela regrinha, né? Vamos trocar de 3, de 4 meses. Aí, se a planta tá produzindo, tá bonita, você vê que tá ficando bonita, vai deixando. É uma coisa assim que não tem aquela regra, né? De tempos. A gente percebe a planta, né? A gente faz isso e dá super certo. O substrato precisa de adubação complementar? Se sim, qual? Então, claro que precisa. Recomendo você adubar, né, com farinha de osso, torta de mamona. Eu aqui gosto muito desses dois e também uso aquele que eu sempre falo aqui para vocês, o Fusion Power 105000, né, que é rico em fósforo, potássio, e eu faço essa adubação de 3 em 3 meses, 4 meses, né? Especialmente nos períodos de floração. Quais os sinais de que o substrato precisa ser trocado? A compactação excessiva, acúmulo de sal ou mofo na superfície, crescimento lento da planta e a retenção de água por muito tempo. Esses são alguns dos sinais, né, que o substrato precisa ser trocado. Posso usar casca de arroz fresca ou apenas a curtida? Apenas a casca de arroz curtida, gente. A casca de arroz fresca pode liberar compostos tóxicos e consumir nitrogênio do solo, prejudicando a planta. Não pode usar ela fresca do jeito que você compra. Tem que fazer o curtimento. Aqui no canal eu já tenho vídeo ensinando a fazer esse curtimento. Quais materiais naturais ajudam a evitar fungos e bactérias no substrato? Gente, o carvão moído é um deles, a casca de arroz carbonizada, canela em pó, né, para feridas, né, quando fere a planta na hora de estar mudando o substrato, trocando vaso, né, coloque canela moída, né, várias formas de você estar fazendo, né, evitando, né, as bactérias. Até uma vez na semana, diluir, né, umas tampinhas de água sanitária para fazer a rega quando ela estiver seca, né, deixando na sombra um pouco após esse procedimento, né, para poder voltar de novo para o sol. Tudo isso ajuda, né, a manter longe as bactérias, né, do substrato. As rosas do deserto preferem substrato mais seco ou úmido? Elas preferem substrato levemente úmido, mas que seque rapidamente. Nunca deixe o substrato encharcado. Por que usar calcário no substrato das rosas do deserto? Gente, eu uso o calcário que é indicado para corrigir, né, o pH do substrato. Ele torna o substrato menos ácido e mais adequado para as rosas do deserto, né, que prefere já um ambiente levemente alcalino. Qual o benefício do calcário para o crescimento das rosas do deserto? O magnésio, nutrientes essenciais para o desenvolvimento das raízes, tecidos, né?
Quantas vezes devo adicionar calcário ao substrato das rosas do deserto? Recomendo adicionar uma pequena quantidade de calcário a cada replantio, né? Como vocês sempre estão vendo, eu vou fazer um replantio, eu adiciono um pouquinho de calcário, porque aquele substrato que foi retirado já foi muito lavado, né? Com as regas, com a chuva, então adiciono uma nova medida, né? Durante a preparação do substrato e não é necessário adicionar com frequência, somente nas trocas de vaso, trocas de substrato, tá, pessoal? Sobre os adubos orgânicos, pessoal. Adubo de casca de banana, fonte de nutrientes, rica em potássio, fósforo e magnésio. Como utilizar? Gente, eu coloco para secar, bato no liquidificador quando elas estão bem sequinhas e adiciono no substrato. Mas você pode também colocar dentro do vaso pedacinhos dela, da casca, né? Que ela vai estar se decompondo e fornecendo nutrientes para a planta. Adubo de casca de ovo seca e moída, gente. Como utilizar? Adicione ao substrato na hora do replantio. As cascas de ovo devem ser, né, moídas e incorporadas ao substrato, tá? E elas contribuem para um ambiente mais equilibrado do pH, também do solo, como o calcário. Gente, agora a melhor diquinha aqui que eu vou dar para vocês hoje para floração. Casca de banana, tá? Tanto ela moída, né? Depois de seca, né? Coloca ao sol, seca, tritura e adiciona o substrato. Ou colocando, gente, ela num pouquinho de água, a casca do jeito que tirou lá da banana, vai colocando, deixa 15 dias, gente, ali umas 10 cascas numa garrafa PET tampadinha, né? E depois vai utilizar esse líquido diluído em um pouco de água para estar regando as plantas. Gente, olha, floração. Isso vale tanto para as rosas do deserto como para outros tipos de flores, tá? Eu utilizo nas rosas do deserto e também nas flores de maio e qualquer uma outra planta aqui de flor. E o resultado é incrível, gente. Flores, muitas flores mesmo, tá? Segue as dicas direitinho que vocês vão ter as plantas muito lindas, maravilhosas, floridas e saudáveis, né? Que é o mais importante. Façam, tá? Porque não é só o adubo químico que dá resultado nas nossas plantas, porque eu já testei e várias coisas aqui deram muito certo, tá? Como a casca de arroz curtida, como a casca da banana, né? Seca e moída. São resultados incríveis que eu tive aqui com minhas plantas. Gente, eu moro numa região que é muito quente, né? No Mato Grosso do Sul. Quando é muito frio. E quando é quente, é muito quente. Então, essa mistura que eu faço de substrato para ficar bem drenante, aqui para onde eu moro, dá super certo, tá? Eu não sei aí na sua região, como que é seu clima aí, né? Mas tudo é assim, vai fazendo teste, vai testando o seu substrato, testando para e observando as plantas. Quando você vê que deu certo, aí procura sempre potencializar aquele achado, né? Aquela que você fez, né? O que dá certo para suas plantas. Eu, por exemplo, estou com esse substrato já há um tempo, depois de ter testado várias vezes. E hoje eu tenho certeza que eu perco menos plantas do que antigamente, né? Quando eu estava fazendo testes. E é o que dá super certo para mim aqui, para minha região. É o que eu estou fazendo agora e passando dicas para vocês que façam seus testes de acordo com sua região para ver qual substrato vai ser mais adaptável para vocês, né? Aqui para minha região, que esse clima que eu já disse, né? O clima que é quente e muito frio, quando é muito frio, então o que dá certo para mim é esse substrato dessa forma que eu faço. E vocês, conta aí para mim o que vocês estão utilizando, o que vocês estão
fazendo para melhorar o seu substrato. Deixe nos comentários que eu vou estar lendo, respondendo a todos vocês, tá? Gente, tem o nosso sorteio que eu prometi que ia fazer, né? Eu prometi um sorteio de 1.000 inscritos e eu quero que vocês comentem aí se vocês querem estar participando, se vocês querem que eu já faça esse sorteio. Lembra que eu disse que eu ia sortear as garrafas, eu não esqueci. E eu quero que vocês comentem. Comentem que eu vou estar agilizando o nosso sorteio, né? Como foi prometido lá atrás. Eu não esqueci, tá, gente? E, gente, as dicas de hoje foi tipo um aulão, assim, né? Para vocês, né, que estão começando ou que estão já, né, no cultivo das rosas há algum tempo, né, assim como eu. Rosa do deserto é aquele desafio, né, para uns dá super certo já desde o começo, acho que é de acordo com o clima, e aqui na minha região eu tive que fazer adaptações para poder chegar a esse ponto de substrato que deu super certo, né? Quando eu comecei, eu não tinha muita experiência, né? E o tempo vai passando e a gente vai adquirindo, né, experiências e colocando produtos no nosso substrato para ele ficar cada vez melhor, né? E eu espero que vocês que estão chegando agora se inscrevam no canal, né? Compartilhem com seus amigos, né? Curtam os vídeos e comentem bastante aí para mim, que eu vou ter o prazer de responder a todos vocês. E vamos interagir, né, gente? Vamos conversar, vamos trocar ideias, né? E eu vou estar mostrando aqui para vocês também, ainda antes de terminar o vídeo, os enxertos, gente. Bem no finalzinho, vou colocar aqui para vocês os enxertos que eu fiz um outro dia, que eu fiz um vídeo, postei aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês verem os enxertos como estão, gente. Eles estão com dias de feito, mas olha, todos pegaram daquela forma que eu mostrei lá no vídeo, né? Pegaram, ficaram, olha, estão ficando maravilhosos, lindinhos, viu? Para vocês verem formas simples, né? De estar fazendo e dar certo. Gente, reutilizem o seu substrato. Coloque na mistura novamente e coloque em suas plantas que vai dar super certo, tá? As plantas vão ficar, gente, sem o sol durante só hoje e amanhã volta ao sol normal, tá? Hoje elas vão ficar aqui embaixo aqui tem uma coberturinha, elas vão ficar por aqui e amanhã elas vão pro sol. E nosso esterco de gado tá aqui, gente, ó, fica aqui sempre curtindo, né? Depois de todo esse tempo que ele curtiu, tampadinho, agora eu tô deixando ele aberto aqui e fica aí. Olha o tanto de mudinhos que a gente fez hoje, o replantio, gente. E olha, vou mostrar pra vocês aqui os enxertos que a gente fez, ó, já com brotação. Estão ficando lindinhos, né? Logo já estão com galhos grandes, porque esse enxerto olha, é aquele 100% garantido, né? Ainda mais com esse calor, olha como que está, né? Alguns eu já fiz, como vocês viram, né? Já com a brotação, né? Com folhinhas já, né? Com cola, né? Sem fita de enxertia. Vocês viram no vídeo, né? E olha só como que tá lindo. Gente, o vídeo de hoje foi esse. E fique todos com Deus. Tchau!